Oi, gente, eu sou a Summer, para quem ainda não me conhece, aqui esse é o meu canal. E resolvi gravar um vídeo aqui falando sobre como escolher o repertório para o seu casamento. Eu canto em casamentos, cantar no louvor da igreja, além de cantar com a minha banda, eu canto também em casamentos já há muitos anos. Antes de ter banda, eu já cantava em casamentos. E eu sempre vejo uma dificuldade muito grande das noivas de conseguirem escolher seus repertórios. Tem noivas que já, quando me procuram, já têm assim, em mente quase todas as suas músicas definidas, mas porque elas foram assessoradas praticamente pelo seu cerimonial. Agora tem noivas que chegam assim um pouco meio ainda perdidas, sem um rumo, sem um norte. Às vezes elas só sabem qual a música que ela quer entrar, mas ela não lembra que tem todo um processo o casamento e acho que também pelo fato de noiva não ver as entradas do casamento, só vai ver no vídeo, né, se ela gravar. Então, às vezes, ela não tem uma noção de quais as músicas. E eu que convivo no meio evangélico, eu estou sempre em casamentos, porque tem muitos casamentos na igreja evangélica. Mas tem pessoas que vêm nos procurar que nunca foram a um casamento, que foi num casamento de um parente, então às vezes não está acostumado com essas são as entradas, então eu vim fazer um vídeo para resumir algumas dicas básicas de como escolher o repertório para o seu casamento. Você tem que pensar que nós temos o básico para as entradas, baseado assim na igreja evangélica e na igreja católica. O básico das entradas para a igreja evangélica é Bíblia, noivos, padrinhos ou padrinhos depois o noivo, fica a seu critério, as daminhas, a noiva, a aliança, o tempo de assinatura, fotos com os padrinhos, com a família e a saída. Então são mais ou menos aí 8 entradas. No casamento na igreja católica, basicamente é uma entrada para o noivo, os padrinhos entram junto com o noivo, eu acho, e tem uma entrada resumida para as damas em geral, floristas, para a aliança, tudo entra de uma vez num cortejo só, depois vem a noiva, depois tem um momento de assinaturas, tem alguns momentos ainda acrescentados na liturgia da Igreja Católica e depois tem a saída. Então você tem aí um padrão mais ou menos de, em média, 6 músicas para um casamento. O básico que eu sempre falo com a noiva é o seguinte: você tem que ter em mente qual que é a sua história com o seu noivo, qual que é a sua história com o seu futuro marido. Então você pega canções que fizeram parte da história de vocês, que marcaram uma época, marcaram o início do namoro, ou marcaram uma viagem, um congresso, um retiro da igreja, ou que marcaram um momento difícil, mas que vocês superaram e vocês querem colocar isso na história. Então, as músicas do casamento remetem para a emoção de uma conclusão, da conclusão de um ciclo, né? E você está iniciando uma outra fase na sua vida. Então é a finalização de uma história, início de outra, ou continuação dessa mesma história, mas que arremete um cumprimento de uma promessa, tipo, consegui, vencemos, alcançamos o que a gente queria, vamos constituir uma família. Então, eu sempre dou a dica para a noiva pensar nisso. Então, por exemplo, a entrada do noivo. A entrada do noivo é bom deixar o noivo escolher. Mas tem noiva que não deixa o noivo escolher a sua música, porque elas falam que eles não sabem escolher as músicas, senão vai ter coisas que elas não querem que tenha. Mas o noivo às vezes tem uma música que é dele, que é pra ele, que é o tempo dele, e ele quer colocar. Então eu sempre deixo uma oportunidade quando o noivo tá junto dele falar algo, se a noiva permitir, claro. A gente tem uma brincadeira que noivo só tem que estar lá no dia do casamento, pronto, vestido e arrumado. O resto deixa que a noiva resolve. Mas é bom também você, como casal, já colocar isso em prática, né? Decidir as coisas juntos, de ver a opinião do outro, o que o outro acha. Tem homem que não gosta de se preocupar muito com o casamento, então ele deixa tudo pra noiva, ela organiza tudo e ele realmente só quer pagar as contas e tá lá no dia do casamento. Mas a música do noivo é basicamente isso. Tem que ser uma música que não seja muito prolongada, que não tenha uma introdução muito longa, porque não vai dar tempo às vezes de entrar muita gente, só ele, a mãe, ou ele e a pessoa que vai entrar com ele. E entra também a mãe da noiva com o pai do noivo. Então, assim, são 2 casais, então é uma entrada muito rápida, não adianta prolongar demais, colocar uma música muito elaborada, porque ela não vai aparecer.
A próxima entrada é as dos padrinhos. Eu sempre pergunto pro casal, quantos casais de padrinhos você tem? 10, 8, 13, 16? Já teve casamento que a gente tocou para quase 60 casais. Então, assim, era um casamento duplo. Então, você tem que pensar nas músicas para este momento. E tem que ser músicas que arremetem para a união da sua família, dos seus amigos, para uma coisa assim que conta de em geral, né? Não uma música nem muito triste, nem uma música muito empolgada, porque é um momento. Pode ser empolgada, mas depende de onde você vai casar. Se é igreja, se é na igreja católica, se é numa igreja evangélica, se é num salão de festas. Então depende também disso. Você tem que pensar nisso. Mas pode ser uma música maior, uma música mais elaborada, uma música que pode repetir várias vezes, que não vai ficar enjoativa. Então você tem que pensar nas pessoas que vão ser os seus padrinhos, quem são elas, são seus irmãos, são seus amigos, são pessoas da igreja, são da faculdade. Então você tem que pensar quem são essas pessoas que vão estar entrando neste momento e ver se a música encaixa com essas pessoas. A próxima entrada são as daminhas, né? As floristas, os pajens. Então, assim, às vezes entra um casalzinho de noivinho, às vezes entra só duas meninas jogando pétalas de, né, flores no chão, no tapete. Ou então, às vezes, entra as plaquinhas, né? Não vai embora, a noiva chegou, chegou o grande momento. Na minha antes da noiva teve a plaquinha até que enfim, porque eu queria que tivesse essa coisa de até que enfim, porque todas as minhas amigas casaram e eu fiquei para trás, vamos dizer assim, mas chegou o meu dia e eu queria que desse uma coisa engraçada de dizer assim, até que enfim ela casou. Então teve plaquinhas assim. Mas são músicas que crianças que vão estar entrando, né? Basicamente são crianças entrando. Então você tem que colocar canções que sejam curtas, porque também criança às vezes acelera, entra rápido demais, que não sejam músicas muito elaboradas, com muitos detalhes, introdução muito longa, por quê? Porque você é uma entrada muito curta entre os padrinhos e a noiva. Já foi longa a entrada dos padrinhos, então você fazer uma entrada de florista com algo muito prolongado é cansativo para quem está lá te assistindo, né? Quem está lá presenciando a cerimônia do casamento. Músicas que falam de músicas infantis como Alecrim Dourado ou Aquarela, ou uma música cristã que seja assim mais algo mais remetendo para essa coisa inocente, né, do ser infantil, do ser criança, né? Então tem que ser mais ou menos isso. E aí vem a entrada da noiva, que é a tão esperada entrada. E eu só vi diferente essa entrada quando foi com a entrada da minha cunhada, que ela entrou primeiro e aguardou o noivo chegar, querendo trazer esse sentido da igreja, esperando por Jesus. Que seria o certo, né? Se a gente fosse pensar, nós estamos esperando pelo noivo, e não o noivo está nos esperando no altar. Mas a nossa cultura no Brasil é diferente. É o noivo primeiro esperando pela noiva. E a noiva é sempre a atração principal. Nesse casamento em especial, a gente achava que não fosse dar aquela emoção, mas foi extremamente emocionante. Ela entrou primeiro e as pessoas ficaram chocadas. Algumas pensavam, o noivo não veio, ela não pode entrar, você errou, o cerimonial errou. Mas na verdade ela estava entrando primeiro para esperar o noivo. E quando o noivo entrou com a mesma música que ela. E foi super emocionante. Ela esperando por ele no altar, eles se encontrando ali no meio do corredor, foi extremamente interessante. Então, é uma opção, é uma possibilidade, sim. E eles entraram com aquela música que diz, vai valer a pena mesmo. Então, assim, foi muito legal. Mas, aí, voltando para a entrada da noiva, né, naquela entrada tradicional, a minha dica para você é a clarinata, que é o trompete fazendo uma anunciação da entrada de uma rainha, né, de algo muito importante, um momento solene, emendando com a marcha nupcial e depois uma música extra, onde a pessoa escolhe uma música onde ela quer que module a entrada da marcha para a entrada dessa música. E aí é o momento realmente que ela entra na cerimônia. Isso é uma opção. Tem gente que só quer a marcha nupcial tradicional. Tem gente que não quer marcha de jeito nenhum, que quer entrar só com uma música específica. Eu, no meu caso, entrei com aquela canção Até que Enfim. Era a minha expectativa e eu fiz a clarinata, fiz a música Até que Enfim. Tararara, 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 que era Até que Enfim. E depois eu modulei para uma outra canção que foi a Look to You. E era a música que marcou a nossa história, marcou o nosso namoro, término, retorno, volta e retorno 2 e tal.
foi uma música que marcou a nossa história. Então, assim, foi a minha entrada como noiva. Mas tem noivas que não querem marcha nupcial, querem só uma música diferente e elas não querem nada, elas querem só aquela música. Então você tem que pensar no seu momento, na sua entrada, naquilo que marca você como noiva, como realização de um sonho que você está ali presenciando e vivendo naquele dia. Depois desse momento vem a entrada das alianças. É uma entrada também que a maioria das vezes é uma criança que entra, então tem que pensar muito no sentido de que essa criança já está entediada porque ela está esperando o momento dela, todo mundo já entrou, já aconteceu a palavra, a mensagem e ela está lá só esperando a última entrar. Quando ela entra rapidão e às vezes tem criança que entra devagar, mas a maioria entra muito rápido. E é um momento entre que os músicos do casamento não conseguem executar a canção. Então você tem que escolher uma canção que seja curta, produção curta, ou então já pode começar na parte mais importante da música, ou no coro da música, não sei. Mas tem que ser também uma música que remete para aquela união, para aquele processo de aliança, de conclusão, né? Onde está se encaixando toda a sua história e vocês vão finalizar ali com o momento das alianças. Então você tem que pensar também. Tem gente que coloca, ao invés de criança, coloca a avó, quem tem os avós ainda vivos, coloca a avózinha e ela vem entrando com as alianças, é muito emocionante também, é uma opção. Ou coloca uma irmã, a irmã de sangue mesmo, a mais velha ou a mais nova. E também é muito interessante porque essa pessoa vai executar a entrada com mais calma e a música vai poder ser apreciada por todos. Eu sugiro que essa canção continue só ali no solo, só no instrumental, para poder ficar aquele momento entre que vocês vão falar um pro outro, vão colocar aliança no dedo, para não ficar um vácuo de silêncio, todo mundo ali prestando atenção, conversando, rindo, falando qualquer coisa. Tem gente que está no casamento, mas eles não estão lá presentes, é só o corpo. Então, assim, mas o fundo musical dá aquela conclusão para aquele momento, para aquele ambiente. Depois das entradas das alianças, é o momento onde você vai tirar as fotos com seus padrinhos, com seus pais, com as crianças que entraram. Então é um momento muito longo e onde as pessoas em geral, no casamento, não fazem mais nada. Além de ter assistido tudo até ali, agora que é a hora que elas não vão fazer mais nada. E aí, se você coloca uma música muito chata, eles vão ficar mais entediados ainda. Porque tem gente que não gosta de casamento. Às vezes você é a única pessoa que tá gostando daquele momento e o restante tá todo mundo achando meio chato estar ali presente. Então a música, onde vai ser o momento que você vai tirar foto, ela é muito importante. Tem que ser uma música que prenda as pessoas, sabe? Que prenda a atenção delas para aquele momento. Que elas falem assim, nossa, realmente, olha como é que eles estão lindos. Nossa, essa música foi perfeita para esse momento. Eles passaram realmente por isso. Olha, fala assim, assado nessa frase. Então eles vão pensar, né? Eles vão se habituar à sua história. Eles vão lembrar de coisas que eles viveram com vocês como casal. Então são músicas que você pode repetir, repetir, repetir e não vai ser enjoativo. Tem casamentos que escolhem 3 músicas para este momento. Para que termine uma, comece a outra, termine uma, comece a outra. E músicas que falam, em geral, do amor, da alegria, do fato engraçado, do noivo, da noiva, alguma coisa desse tipo. Tem que pensar na sua história como casal, para você poder escolher as músicas. E aí a última música é a música da saída. E a maioria das pessoas gostam de músicas alegres. Por quê? Porque acabou as contas de casamento para pagar, acabou aquele monte de coisa que você tem que escolher, que você tem que olhar. Então finalizou, vocês que chegaram, teve atraso, não teve, vocês ali reuniram, ficaram ali no altar, fizeram um momento especial para vocês. E a saída é o momento onde você concluiu, onde você sai sorridente, com um buquê na mão, toda alegre. Então, assim, músicas que remetem para final de um processo, de uma fase, início de outra. Então pode ser o Happy Day, pode ser outra música alegre, música que fala de bênção, música que fala de momentos felizes. Então, assim, a minha dica para a última música é que você não seja uma música triste, tipo, oh, nossa, um cortejo saindo de um funeral. Não. Música que fala de vida, vamos pra festa, vamos comer docinho na porta da igreja, vamos abraçar, vamos zoar o noivo, vamos zoar a noiva. Então, assim, música que fala, assim, de família, de união, de cumplicidade, de companheirismo, de coisas alegres, de sonhos realizados. Então, assim, esse é o meu conselho para a música da saída. É sempre bom deixar os músicos a par, é sempre bom escolher as músicas antes, não alterar o repertório no meio do caminho, porque isso
prejudica as pessoas que você contratou. Eu falo por experiência própria. Às vezes tem gente que escolhe músicas muito difíceis, a pessoa se dedicou a ministrar aquela canção para você e você altera o repertório de última hora e aí isso prejudica todo um tempo, né? Então assim, mas isso também pode ser tema para outro vídeo. Para escolher o repertório do seu casamento, a minha dica básica são essas. Você não vai errar se você usar suas emoções e as músicas que marcaram sua história. Ah, mas eu sou um casal que não tem música. Com certeza você vai lembrar de alguma música que marcou algum momento da vida de vocês como casal. Ou até você mesmo, sua vida sozinha, a época que você esperava pelo seu noivo. Então, assim, pense nisso e eu espero que essas dicas tenham ajudado você para fazer essas escolhas, tá bom? Obrigada, se você curtiu esse vídeo, clique em curtir e se inscreva aqui no canal para ter mais notícias. Deus abençoe você. Tchau!